Beleza? Vamos lá? Então tá. Vamos entrar hoje então num novo assunto, que é a classe NP completo. Na realidade, tem uma série de tópicos relacionados a esse negócio da classe NP completo que a gente vai estudar durante esse mês de janeiro até o comecinho do mês de fevereiro. Bom, então, só para lembrar o que a gente viu até agora. Começamos lá do comecinho, né, das primeiras aulas, falando sobre problemas e soluções algorítmicas, falamos sobre notação assintótica, estudamos recorrências e recursões. Em vários momentos estudamos algoritmos de dados relacionados principalmente a árvores e grafos, né? E vimos as três técnicas, digamos, principais de projeto de algoritmos, que foi divisão em conquista, algoritmos gulosos, programação dinâmica. Divisão em conquista a gente viu algoritmos muito clássicos, como o merge sort, quicksort, busca binária. Algoritmos gulosos vimos o algoritmo de Prim, de Kruskal, Dijkstra. Programação dinâmica, acabamos de ver, né, até na última aula, multiplicação de matrizes, maior subsequência comum, vários algoritmos relacionados a esses tópicos, né? E agora a gente entra na parte final da disciplina, né, de PA, que são as classes de complexidade, onde a gente tenta estudar alguns conceitos que são bastante importantes para a área de computação. E eles estão relacionados, basicamente, à seguinte pergunta: o que dá para fazer com o computador? O que é possível computar? E o que não é possível computar? Né? A gente precisa tentar responder essas perguntas por uma razão simples. Se a gente não sabe o que é possível, o que não é possível computar, como que a gente vai abordar problemas algorítmicos? Né? Como é que a gente vai construir soluções se a gente não sabe o que é possível e o que não é possível? Eu faço uma analogia que eu acho que é bastante razoável com a medicina, que é um negócio mais próximo de nós, porque acho que todo mundo vai em médico, todo mundo sabe, infelizmente, de gente que adoece, né? Então a gente tem uma certa intuição melhor com saúde do que com algoritmos, né? A gente sabe que existem doenças que, infelizmente, hoje não se tem uma cura, né? A pessoa consegue viver com aquela doença, às vezes durante muitos anos, né? Mas mesmo que ela não consiga curar. E nesse caso, o médico serve um pouco para te orientar durante aquela doença, para você poder ter uma sobrevida e ter uma qualidade de vida boa, mesmo tendo aquela doença que ninguém sabe a cura. É o caso, por exemplo, vou dar um exemplo nosso que é muito perto de mim, eu tenho vários parentes que têm diabetes. Diabetes é uma doença que não tem cura, né? Mas, apesar de muita gente ter morrido de diabetes, muita gente vive com diabetes, certo? Mas quando você chega, se você não sabe que tem diabetes, chega num médico, né? O médico precisa saber que essa doença que você tem, ela não tem uma cura conhecida. Então ele não vai tentar te curar de diabetes. Se ele é um médico competente, que conhece a área dele, ele não vai tentar te curar de diabetes. O que ele vai tentar fazer é um tratamento que mantenha a tua diabetes sob controle, de tal maneira que você tenha uma boa qualidade de vida. Mas ele não vai tentar curar a diabetes. Por quê? Porque a gente não sabe se tem cura ou não para diabetes. O que a gente sabe é que ninguém achou essa cura até o momento. Ainda não apareceu alguém que disse, não, a cura para diabetes é tal tratamento, tal remédio. Não existe isso conhecido. Né? Mas ainda assim você tem gente que trabalha na cura de doenças crônicas como diabetes, né? Vários tipos de câncer, doenças do coração. Mas hoje você vai num clínico, você vai num hospital fazer o tratamento, se a pessoa descobre que o médico, através de exames, pela experiência dele, usando o conhecimento que ele tem da medicina, descobre que você tem diabetes, ele não vai tentar assim, putz, vamos fazer um tratamento aqui para curar a tua diabetes. O cara não vai falar disso. Se alguém te falar isso num consultório normal, né, que não seja um estudioso de alguma universidade grande, você vai dizer, você tem que fugir desse cara, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Certo? Então, fazendo a analogia aqui com a computação, existem problemas na computação para os quais, né, não se conhece uma solução computacionalmente tolerável do ponto de vista do desempenho. Tá certo? A gente vai falar disso com detalhes aqui. Mas para você, quando você encontra um desses problemas, é preciso que você reconheça que esse é um desses problemas para os quais não se conhece uma solução eficiente, antes de você tentar resolver esse problema, tentar curar essa doença.
né? Então, esse é o caso dos problemas que estão na classe, uma classe muito importante, que é a classe chamada NP completo. Tá? O nome da classe é NP completo, não é no plural, é no singular mesmo. O nome da classe é NP completo. Então, o problema é NP completo quando ele está na classe NP completo. Então, a gente vai ver aqui nessas próximas aulas, assim, primeiro, o que é o problema, o que é um problema, o que é a classe NP completo, o que caracteriza essa classe, né? Como que a gente reconhece que um problema está na classe NP completo, né? E reconhecido, já que a gente não consegue ter uma solução eficiente para esse problema, não há soluções para esses problemas, não há soluções conhecidas, como é que a gente lida com esses problemas na vida real, na prática, se a gente encarar esses problemas, certo? Então, essa parte do curso é uma parte bastante teórica mesmo, né? Existem muitos conceitos, muita anotação que vocês precisam entender para poder aproveitar essa parte do curso, né? Quero que vocês sejam bem rigorosos nessa anotação dos conceitos, porque isso é muito importante. Mas, por outro lado, é muito prático, porque esses problemas que estão nessa classe, eles não são problemas assim, tipo, saber se há vida fora da Terra. Não é. É um problema muito mais mundano. Às vezes ele aparece na cara da gente. Às vezes durante o nosso mestrado, o nosso doutorado. Às vezes durante o nosso trabalho. Às vezes numa sala de aula. Né? E você precisa reconhecer esses problemas. Assim como um médico de um posto de saúde ou um médico que atende uma pessoa numa clínica precisa reconhecer que aquela pessoa, infelizmente, é portadora de uma doença para o qual não há doença, ao invés de tentar curar aquela doença, reconhece que para aquela doença não há uma cura conhecida, então vai tentar te fazer viver bem, né, ter uma qualidade de vida mesmo com aquela doença. Né? Vai tentar resolver essa questão do ponto de vista prático. Certo? Então, essa parte do curso é sobre isso, aplicado na área de computação. Tá legal? É um tópico muito fundamental na área de computação, que qualquer pessoa que estuda ciência da computação, vocês estão fazendo um mestrado, um doutorado em ciência da computação, precisa estar ciente, conhecer essa questão, entender essa questão profundamente, tá? Para poder exercer bem, quer dizer, ter o seu título de mestre e doutor. Por isso que eu acho importante essa parte, tá? Do curso. E a parte final, porque para a gente entender esses problemas todos, a gente precisa entender várias coisas que a gente já viu nas aulas anteriores. O que é complexidade de tempo, o que é anotação assintótica, como é que a gente... quais são as técnicas de projeto de algoritmos, todas essas coisas a gente precisa entender primeiro antes da gente chegar e discutir esse problema aqui. Então agora você já tem toda a bagagem, todo o fundamento, toda a base para entender essas questões que a gente vai discutir na aula de hoje, tá legal? Tem muito assunto para a gente estudar, eu vou falar bem devagarinho, nós temos tempo até o final. Eu programo essa parte do curso com umas 3 aulinhas de folga no final, então a gente tem tempo para estudar direitinho, tirar dúvidas, fazer exercícios, tá legal? Então vamos com bastante calma aqui. E me perguntem sempre, tá? Essa parte é muito teórica e tem conceitos que são muito importantes a gente entronizar antes de seguir adiante. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Vou seguir. Muito bem. Então, o que a gente vai estudar aqui nessa parte de classe de complexidade? O que é razoável e o que não é razoável em termos de computação? O que é NP-completude? Vamos estudar reduzibilidade de problemas e exemplos. Todos esses conceitos eu vou introduzir aqui devagarinho, tá bom? Muito bem. Vou começar com um problema muito bobinho, aparentemente muito bobinho, né, que é um problema que existe há muitos séculos, né, em vários formatos, o problema da Torre de Hanoi. Então, olha só, a Torre de Hanoi é o seguinte, eu quero transferir esses N discos que estão aqui, nesse caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5 discos, da torre A, do pino A, para o pino C. Tá? Então, eu quero transferir todos esses caras daqui para cá. É fácil, né? Seria só pegar e empilhar e desempilhar aqui, tranquilo. Mas tem algumas dificuldades, algumas regras. Primeiro, eu só posso mover um disco de cada vez. Então, eu não posso pegar a pilha inteira e botar do outro lado. E a segunda coisa é, um disco não pode ficar sobre um outro menor do que ele nunca. Então eu não posso pegar esse aqui, puxar para cá, depois puxar o outro maior. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Eu tenho que preservar a ordem desses discos do jeito que eles estão aqui. Eu não posso botar nunca não posso botar um disco menor sobre um maior. Tá? Sempre tem que botar o maior igual. Bom, a solução, digamos, mais conhecida, mais trivial para esse problema, é a gente fazer o seguinte.
recursivamente, a gente vai transferir n-1 discos de A para B, tá? Então, vou transferir de alguma maneira, que a gente não sabe bem como é, n-1 discos de A para B, e depois eu vou transferir o maior disco para C. E depois eu vou transferir n-1 discos de B para C. Aí eu tenho minha solução. Tá? Agora, como é que eu transfiro n-1 discos de A para B? Bom, recursivamente, para transferir n-1 discos de A para B, eu vou transferir n-2 discos de A para B, certo? Depois vou transferir o maior disco que sobrou de A para C, depois transfiro n-2 discos de B para C. Mas como é que se transfere n-2 discos de B para C? Recursivamente. Para transferir, vamos lá, para transferir n discos de A para B, eu transfiro n-1 discos de A para B, o maior disco de A para C e n-1 discos de B para C. A minha primeira tarefa é transferir n-1 discos de A para B, certo? Bom, isso aqui é o meu algoritmo para transferir n discos. Né? Mas para transferir n discos, eu preciso transferir primeiro n-1 discos. Então, recursivamente, como é que eu transfiro n-1 discos? Recursivamente, seguindo o algoritmo. Lendo o algoritmo aqui. Só tem que ler o algoritmo. Vamos ler o algoritmo juntos. Não. Agora eu estou transferindo n-1. Então, para transferir, quando n era n, eu transferia n-1. Agora, quando n é n-1, quantos eu vou transferir? n-2. Então, eu transferi n-2 discos de A para B, transfiro o maior disco de A para C, depois transfiro n-2 discos de A para C. E como é que eu transfiro n-2 discos de A para B? n-3. Né? Então, eu vou executar para n, para n-1, para n-2, para n-3, para n-4, para n-5, para n-6. Em algum momento, esse n ele vai ser 1. Certo? Concordam comigo? Se são 5 discos, né? Eu tenho que primeiro transferir 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Seguindo esse algoritmo aqui. Tá? Então eu não estou criando nenhum jeito mirabolante de fazer, eu estou seguindo esse algoritmo aqui recursivamente, como faria um computador. Tá certo? Depois, quando vocês em casa brinquem de fazer isso. Compre uma torrezinha de Hanoi, vende em qualquer boteco aí na esquina, vende torre de Hanoi. Vocês podem fazer. Bom, seguindo esse algoritmo, tá? Esse algoritmo que funciona, para transferir o tempo para transferir n discos, né, é o tempo de 2 vezes transferir n-1 discos, uma vez, 2 vezes, mais o tempo de transferir um disco. Então eu tenho aqui o quê? O que é isso aqui? Uma equação de, já conhecemos, recorrência. É uma recorrênciazinha. Se fosse um disco, eu só iria transferir 1. Então, para n igual a 1, esse custo é 1. Né? Para n, o custo é t de n igual a 2t de n menos 1 mais 1. Está aqui um dos t de n menos 1, está aqui o outro t de n menos 1 e está aqui o 1. Beleza? Galera aí do remoto. Tranquilo? Beleza. Beleza. Então tá bom, para eu ter esse custo, eu tenho que resolver essa equação de recorrência. Tá? Então vamos resolver essa equação de recorrência como a gente já aprendeu lá no primeiro mês do curso. Beleza, então minha recorrência é t de n é 2t de n menos 1 mais 1. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui nesse negócio. Acho que não. Bom, o pessoal aí vai adivinhando. Deixa eu ver se eu consigo botar ali em cima. Ele voltou para mim. Bom, t de n, 2t de n menos 1 mais 1, quando n é maior que 1, e t de 1 é igual a 1, então, ou seja, t de n é 1 quando n é igual a 1. Certo? Estou resolvendo aqui qual é esse método mesmo? Substituição. Né? Vimos esse método. Então, t de n menos 1 é 2t de n menos 2 mais 1.
Então aqui eu tenho 2, 2t de n menos 1 mais 1 mais 1. Isso é igual a 4, 2 vezes 2, 4, t de n menos 2 mais 2 mais 1. Né? T de n menos 2 é 2t de n menos 3 mais 1. Então eu tenho 4, desse 4, 2t de n menos 3 mais 1, mais 2 mais 1. Então eu tenho 8t de n menos 1, mais 4, mais 2, mais 1. Generalizando, abrindo esse troço telescopicamente, eu vou ter 2 elevado a i, t de n menos i, ó, 2 elevado a i, aqui o i é 3, aqui o i é 2, aqui o i é 1. 2 t de n menos i, 3, 2, 1, né? Mais 2 elevado a i menos 1, 2 elevado a i menos 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Tá certo? Ó, aqui é 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Tá? Beleza? Então, solução da recorrência, da substituição, a gente viu isso nas priscas eras. Vocês ainda eram criancinha pequena quando a gente viu isso aqui. Aprenderam pra caramba, né? Se eu mostrasse isso aqui na primeira aula, vocês iam morrer, não é isso? Puf, caía todo mundo desmaiado. Agora eu falo isso aqui, vocês já sabem tranquilamente. Bom, para resolver, eu tenho que tirar esse item daqui, né? Então eu faço. Quando i é igual a n menos 1, eu tenho t de n igual a 2 elevado a n, menos 1, 2 elevado a n menos 2, 2 elevado a n menos 3, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Isso aqui dá 2 elevado a n menos 1, esse somatório. Portanto, esse troço é O de 2 elevado a n. Tá certo? Esse troço aqui, né, essa classe assintótica, ela tem uma coisa que é muito preocupante. Ela é o quê? Exponencial. Né? Não temos aqui um polinômio, nós temos um expoente em n. Tá certo? Ou seja, para transferir n torres, 5 torres, eu vou fazer 32 movimentos. Né? Mas para 100 torres, eu vou levar a vida inteira para fazer. Para 100 discos. Né? Então, esse algoritmo que a gente viu, ele tem um tempo que é exponencial. Um k elevado a n, nesse caso, o n é 2. Ao invés de um polinomial, que é n elevado a k, que a gente viu várias vezes aqui, vários algoritmos, né, com tempo polinomial. Bom, e daí? Por que eu estou preocupado com isso para a Torre de Hanoi? Os tibetanos brincavam com a Torre de Hanoi 64 discos. Então, os monges passavam a vida inteira, 12 elevado a 64 movimentos para mover as torres de Hanoi. Então, eles ficavam lá fazendo as orações, moviam a Torre de Hanoi. Né? Se a gente pudesse mover 1 milhão de discos por segundo, mover 64 discos levaria 500 mil anos para terminar a brincadeira. Por isso que o monge morria antes de terminar de fazer o negócio. Né? Aqui na gente católica é melhor que é só o tercinho. O cara fica ali no terço, acaba rapidinho. Mas aqui não dá, essa brincadeira não dá. Você rezando, passava no terço, é polinomial. Mas dos tibetanos é exponencial. Não dá para brincar. Tá? Beleza. Então, só para lembrar, o que a gente viu nas aulas iniciais do curso, né? Não sei se vocês lembram. A câmera endoidou. A diferença entre as várias funções de complexidade que a gente viu, né? vários problemas que a gente viu. Está aqui essa curva aqui mais de baixo, para o pessoal que está remoto. Essa curva azul, né? Que está mais embaixo de todas, ela é 5n, é uma curva linear. Né? Essa azul mais clara, que tem uma parábolazinha, ela é 2, não é 2 elevado a n, é o 2 elevado a n, é 2 elevado a n. Né? Ela começa aqui, parece inofensiva aqui no começo, mas daqui a pouco ela, puf, dispara lá em cima. Essa roxinha, que é a terceira curva, começando do começo aqui, né? Que é uma reta, ela é n ao cubo, é um polinômio. Essa outra cinza aqui é n à quinta, logo acima. E as exponenciais são 2 elevado a n, essa é a primeira parábola verde. A segunda aqui é 2 elevado a 1.2 elevado a n, 1.2 elevado a n, e tem essa maluca aqui que é n elevado a n, né, que é a mais exponencial de todas. Só para lembrar aqui que rapidamente eles alcançam um número incontável, né, que é o número de microsegundos desde o Big Bang. Então, assim, não é... Então, respondendo a pergunta, deixa eu só liberar aqui o atrasado aqui.
Respondendo a pergunta, o que é razoável em computação? Bom, qualquer coisa que eu tenho que esperar alguns anos pela resposta do meu algoritmo, claramente não é razoável, né? Bom, eu não estou disposto a esperar nem alguns dias, mas tudo bem. Mas alguma coisa que leva mais do que o tempo estimado de vida de um ser humano não é razoável em computação. Tá certo? Tá bom, a gente podia esperar várias vidas pela cura de uma doença incurável, beleza. Tá? Mas, para a maioria dos problemas práticos da nossa vida real, a gente não está disposto a esperar nem mais de um ano. Né? Nem dias sequer. Né? Então, o que é razoável em computação? Qualquer coisa onde eu tenho que esperar demais não é razoável. Tá? Então, no caso ali do probleminha da Torre de Hanoi, que é um problema bobo, tá legal? Não é razoável que a gente espere milhares de anos, ou centenas de anos, ou pelo menos dezenas de anos para resolver o problema. Legal? O problema é que o algoritmo conhecido para resolver a Torre de Hanoi, aquele recursivo que a gente mostrou, é a única solução conhecida hoje em dia. Você pode tentar outras, mas pode até achar, mas a solução conhecida é aquela. E ela é exponencial. E até agora ninguém apareceu com uma outra. Tá? Os meus filhos resolviam, quando eram bebês, eles resolviam rápido. Eles jogavam tudo no chão e montavam de volta. Mas foge a regra, então a gente não pode fazer isso. Então vamos lá. Então, lembram dessa tabelinha? Estava lá nas primeiras aulas, né? De novo, o que é razoável em computação? Né? Então, se eu tivesse aqui um computador onde eu rodasse uma função n ao quadrado com 10 elementos e 1 sobre 10 segundos, né? Essa mesma função com 10 elementos, se ela fosse exponencial em n, levava 2,8 horas. Em 20 você leva 1 sobre 2 segundos, mas já em 10, 3,3 trilhões de anos. Olha a diferença aqui. Isso é justamente o que a gente vê aqui. Ó. Rapidamente cresce, né? Mesmo 2 elevado a n, né, passaria de 1 sobre 1000 segundos para 1 segundo, depois para 35,7 anos, e aí já para 400 trilhões de séculos. Né? Infelizmente, durante a pandemia, a gente se acostumou a ver essas curvas exponenciais. São exatamente o que a gente via. Né? Quando a transmissão é exponencial, né, cada pessoa contamina várias outras pessoas, a gente tem uma exponencial, cresce rapidamente a curva de contágio. A gente se acostumou a ver isso, infelizmente, mas é exatamente o que acontece aqui no caso dos algoritmos polinomiais, exponenciais. Beleza? Então, nenhuma dessas coisas que tem funções exponenciais é razoável do ponto de vista computacional. Tá? A gente considera razoável, de maneira intuitiva, funções que são polinomiais. Tá? E vejam que mesmo isso é relativo. Tá legal? Um polinômio n elevado a 5, por exemplo, é razoável esperar 2,8 dias para a resposta de um problema com entrada de 300? Bom, pode ser. Em alguns casos pode ser. Né, pessoal que treina modelos de linguagem gigante está acostumado a esperar, sei lá, o Arthur que sabe disso, mas, sei lá, 2 meses, 3 meses para o modelo ser treinado. Isso, pô, tá bom. A gente consegue viver com isso, né? Mas alguma coisa em que você vai esperar alguns anos não faz sentido. Né? A não ser que você tivesse garantia ao longo sei lá, dos 20 anos que você ter a resposta para um problema importante, assim, a cura, uma molécula que vai curar o câncer, ou a diabetes, ou sei lá o quê. Né? Mas então, a noção do que é razoável, é claro que ela é relativa, mas, né, quase sempre a gente pode assumir que funções exponenciais são razoáveis, computacionalmente falando, mas funções exponenciais não são razoáveis computacionalmente falando. Então a gente gostaria de evitar, né, soluções que precisam de um tempo exponencial para me dar a resposta. Tá bom? Então, basicamente, a gente pode resumir nessa frase. Beleza. Bom, acontece que se eu tiver que resolver a Torre de Hanoi, para uma entrada razoavelmente grande, não tem jeito. É exponencial. Mas se eu tivesse que resolver a Torre de Hanoi, não teria jeito. Eu teria que usar esse algoritmo exponencial para um n grande, eu vou levar muitos anos. Beleza? Então,
para 64 aqui, né? Como exemplo aqui, para 64 discos, se a gente pudesse mover 1 milhão de discos por segundo, o que nenhum ser humano consegue fazer, né? Eu levaria 500 mil anos para terminar a brincadeira. Tá? Ok, muito bem. Então, a gente vai começar a tentar desenvolver, né, na nossa consciência, no nosso pensamento, no nosso entendimento, o conceito do que é razoável e o que não é razoável, em termos de computação. Então, o que é bom, ou algoritmos razoáveis? São algoritmos que são limitados por um polinômio n elevado a k. Tá? E a gente vai dar um pulinho a mais e vai dizer assim, bom, se eu tenho um algoritmo, se eu tenho um problema para resolver e para esse problema eu conheço, eu consigo desenvolver, eu estudei, ou eu sou capaz de desenvolver um algoritmo polinomial, né? A gente vai dizer informalmente que esse problema ele é tratável. Tá? Vejam que esse conceito ele é meio indireto, né? Vocês estão percebendo? Eu não disse assim, olha, esse problema ele é tratável ou não porque ele é desse jeito ou desse outro jeito. Mas eu estou criando uma indireção. Estou dizendo o seguinte, se eu consigo um algoritmo polinomial para resolver esse problema, né? Um polinômio elevado a k, eu estou dizendo que ele é tratável. Tá certo? Ok? Por outro lado, o que é mal, o que é ruim, o que é complicado, né? O que é difícil? Algoritmos não razoáveis, ou seja, algoritmos cujo tempo de execução é acima de n elevado a k. Por exemplo, os exponenciais são acima de n elevado a k, uma outra classezinha assim em cima, né? E a gente diz que os problemas para os quais, né, o único algoritmo conhecido ele não é polinomial, né, ele está acima do polinomial, são intratáveis. Então, problemas intratáveis não admitem algoritmos razoáveis. E os problemas tratáveis admitem algoritmos razoáveis. Veja, pessoal, que a gente pegou o universo, estão vendo esse ovinho aqui? Ele é o universo dos problemas. E a gente dividiu ele em 2 pedaços. Né? Problemas intratáveis e problemas tratáveis. Veja que não tem um problema que ele é ao mesmo tempo tratável e intratável. Ou ele é tratável ou não é intratável. E não existe nenhum problema fora desse universo. Isso aqui é o universo. Tá? Então a gente dividiu o universo dos problemas que existem em 2 classes. A dos problemas intratáveis e a dos tratáveis. E a gente definiu aqui informalmente, né, meio precariamente, o que é intratável e o que é tratável. Tratável é, putz, eu estudei no curso de PAA, né? Ou estudei quando eu estava estudando a minha área de pesquisa, ou eu encontrei no livro do fulano um algoritmo polinomial para resolver esse problema. Então, esse problema é tratável. Ou então, putz, eu não tenho, eu não sei, não existe no livro, não existe no livro de PA, não existe nos livros de inteligência artificial, nos livros de computação gráfica, nos livros de engenharia de software, não existe um algoritmo para esse problema. Mas quando eu olho esse problema, eu digo, pô, esse problema aqui, ele tem cara, né, de que eu consigo uma solução polinomial para ele. Então, esse problema ele é tratável. Tá? Ele é tratável. Agora, se tem um problema que o livro de PA fala assim, putz, ó, só tem conhecido algoritmo exponencial para ele. Ou se eu abro o livro de redes de computadores da minha área de pesquisa, né, de alguém do curso aqui, e ninguém fica assim, putz, olha, só existe algoritmo exponencial para resolver esse problema, então ele é intratável. Tá bom? Beleza? Fazendo analogia aqui com o negócio da medicina, que eu estava falando aqui do começo, né? Se eu cheguei lá, o médico me passou os exames, eu fiz lá os exames, né? E agora eu vou falar um negócio positivo aqui. Não, os teus indicadores de diabetes estão todos legais, tu não tem diabetes. Putz, então o que eu quero dizer? O teu problema é tratável, o que tu tem é, sei lá, dor de barriga. Dor de barriga tá aqui uns remédios, daqui a pouco amanhã tu tá bom. Porque esse problema é tratável. Mas se o cara diagnosticasse que eu tenho diabetes, né? Ele não vai tentar curar minha diabetes. Ele vai tentar me fazer conviver com a diabetes. É isso que um endocrinologista experiente vai fazer. Um cara que não entende medicina assim, tu tá com um negócio no açúcar aqui, eu vou curar esse teu negócio. E ele ia tentar e não ia conseguir. Ou
Ou se conseguisse, talvez fosse um gênio que ganharia um prêmio Nobel de Medicina. Mas, em princípio, o cara não vai fazer isso. Tá bom? Fazendo a nossa analogia aqui. Os logaritmos também são polinomiais. A gente pode até dizer que eles são subpolinomiais. Porque eles andam abaixo do polinômio. Ele cresce mais lento do que um polinômio. Então, às vezes a gente fala subpolinomial por causa disso. Mas ele não deixa de ser polinomial. Até porque, se ele é O de log de n, ele é O de n. Concorda? Então, tudo bem. Ou, por exemplo, as ordenações, né, que a gente já mostrou. O problema de ordenação, por exemplo, ele é tratável. Por quê? Porque a gente conhece um monte de algoritmo O de n elevado a n. O de n log n. Né? Problema de ordenação é tratável, todo mundo conhece. Ah, tá com uma gripe. Toma aqui um quick sort para curar a tua gripe. Né? Rapidinho tá resolvido. Boa pergunta. A pergunta aqui foi o seguinte: o que a gente faz com problemas intratáveis na vida real? Né? Isso é o último tópico desse assunto do curso. O que a gente vai fazer a gente vai estudar algoritmos aproximados. O que são os algoritmos aproximados? Os algoritmos aproximados, eles não, para problemas de otimização, eles não acham a solução ótima, mas eles acham uma solução que é quase ótima. Mas, apesar disso, eles vão achar a solução quase ótima em tempo polinomial. Tá? A gente vai ver vários problemas dessa classe daqui a pouquinho. Tá? Já vamos ver. Já não. Daqui a umas 2, 3 aulas a gente vai falar sobre esse assunto. Né? Então, existem também, digamos, as soluções paliativas. Qual seria a solução ótima para diabetes? Curar a diabetes. Mas, já que eu não consigo curar, então eu vou tentar manter o açúcar do cara ali baixinho, né? Para tentar fazer o cara ter uma sobrevida. Eu vou passar uma dieta para o cara, vou fazer ele fazer exercício, para ele poder sobreviver bem, né, durante muitos anos com aquela doença. Então é mais ou menos, a analogia também cabe aqui. Tá? Então não é assim um desespero. Tá legal? Até porque se fosse, a gente estava lascado. Né? Agora, por outro lado, isso é interessante dizer, a gente, de certa forma, na sociedade moderna, a gente conta com o fato de que alguns problemas não admitem solução razoável em tempo polinomial e comemora isso. Vou dar aqui um exemplo. A criptografia. Né? Solucionar a chave criptográfica precisa de tempo exponencial. E ainda bem que precisa, porque se não precisasse, todo mundo descobriu a nossa senha rapidamente. Tá legal? Todo o mercado de criptomoedas é baseado na suposição, na hipótese, de que eu não consigo descriptografar uma chave em tempo polinomial. Porque se eu conseguisse, acabou. Né? Todo mundo roubava minhas criptomoedas, o mercado de criptomoeda, que já está ruim, ia desabar de vez, ia deixar de existir. Tá? Então tem várias aplicações para as quais você mais ou menos conta com isso. Né? Ainda bem que é difícil. Né? Seria, fazendo de novo uma analogia, enquanto não descobrirem a cura para uma doença incurável, as farmacêuticas estão ganhando dinheiro com isso. Né? Então, é um pouco isso. Tá bom? A gente vai ver isso com calma daqui a pouquinho. Tudo bem até agora? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, e daí? Os computadores, eles melhoram o seu desempenho todo dia. Então vocês podem me perguntar, tá legal, é exponencial, mas será que algum dia ninguém vai construir um computador que é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele vai conseguir resolver esses problemas exponenciais em tempo razoável? A gente já sabe a resposta. Né? Até já comentamos isso no começo. Isso não vai acontecer. Por quê? Olha só. Todos os computadores, o que eles fazem? Eles executam instruções. Né? As funções de complexidade não estão relacionadas a quão rápido eu consigo executar uma instrução, mas a quantas vezes eu preciso executar aquela instrução. São contadores. Tá? Então, por mais rápido que seja, um algoritmo exponencial, ele será exponencial em qualquer computador.
porque ele vai ter que executar aquelas instruções um número exponencial de vezes. Tá certo? O máximo que eu posso conseguir é cada uma daquelas instruções que o cara executava em 1 milissegundo, agora vai executar em 1 nanosegundo. Ou em 0,3 nanosegundo, ou em 0,0002 nanosegundos. Mas o número de instruções que vai ser executada vai ser a mesma para aquele algoritmo. Mesmo que eu consiga paralelizar, né, os computadores atuais têm vários núcleos que executam instruções em paralelo. Mesmo assim, o que eu estou fazendo, se eu tenho um computador de 10 núcleos, eu estou dividindo por 10. Ou seja, só muda o quê? Uma constante. Seja no número de vezes que eu consigo executar em paralelo, seja no tempo de execução das instruções, eu não mudo a complexidade dos algoritmos. Portanto, não muda a complexidade da execução daquele algoritmo e da solução daquele problema. A única coisa que eu estou fazendo é melhorando um pouco o tempo em que executo cada operação. Né? Mas isso não resolve a exponencialidade. Tá? Quando vocês chegaram aqui, eu estava conversando com o William sobre computadores quânticos. Os computadores quânticos prometem resolver o problema da complexidade exponencial, porque eles têm uma outra maneira de executar que não é executando instruções, uma a uma. Né? Eles teriam, assim, teoricamente, uma maneira de escolher a instrução melhor para ser executada. Então, isso quebraria a complexidade. Então, para computadores quânticos, o que a gente está conversando aqui não se aplica. Tá? O que a gente está conversando é para a classe de computadores que existe há 50 anos e que provavelmente vai continuar existindo para os próximos 100 anos. Até que haja um breakthrough qualquer na computação, por exemplo, para o lado da computação quântica, que parece que é a coisa mais promissora, mas que não está resolvida ainda. Não dá para ir ali na Infostore e comprar um notebook quântico. Né? Não vai ser assim. Tá? Então isso vai demorar um pouco. Tem esses grandes empresas como Google, Facebook estudam esse negócio, grandes universidades, mas isso tem pesquisadores brasileiros que eu conheço que mexem com isso, mas não dá ainda para a gente dizer, eu vou ali na esquina, compro um computador quântico e pronto, vou resolver aqui o meu problema do Torre de Hanoi em poucos segundos. Não dá para falar isso ainda. Tá? Então, por enquanto, as nossas senhas estão salvas, estão tranquilas. Beleza? Então, por mais que eu avance na capacidade dos computadores, né, a exponencialidade dos algoritmos não vai mudar. Né, e vocês já sabem disso desde lá das primeiras aulas, quando a gente começou a contar instruções para poder... Aquele 2 elevado a n não é quantas vezes eu executo, não tem a ver com a rapidez de cada instrução, mas com o número de vezes que cada instrução é repetida. Então, não tem jeito. Tá legal? Então, não vai quebrar. Tá? Quando vocês verem uma pessoa dizendo, não, mas esse negócio de NP completo vai acabar quando eu comprar um computador novo. A pessoa não sabe o que está falando. E vocês já sabem disso. Você já tem essa noção. Né? Bem clara, eu acho. Tá? Então, agora, essa altura do campeonato, vocês já sabem do que eu estou falando, vocês conseguem entender isso quando eu explico para vocês, porque vocês têm o fundamento. Né? Então, computadores melhoram seu desempenho todo dia. Isso é significante, uma constante, se comparado com o tempo de execução exponencial. Bom, talvez o problema de Torre de Hanoi, esse aqui que a gente acabou de ver, seja muito específico, a gente pode ignorar. Mas, na realidade, né, e aí que vai entrar mesmo... Agora que vai começar a aula, a gente só estava enrolando aqui, só estava contando umas historinhas para vocês entenderem bem o conceito. Esse problema da Torre de Hanoi, ele pertence à categoria de problemas chamadas NPC ou NP completo. Tá? Ele faz parte desse conjunto de problemas que tem a mesma característica de serem intratáveis com aquele conceito que a gente viu. Né? Lembra do qual foi o conceito? Vamos voltar aqui atrás. Não admitem algoritmos razoáveis. Por enquanto, para a gente, o que é um algoritmo razoável? Que é limitado por um polinômio. Né? Então, isso não é o caso, aliás, esse é o caso da Torre de Hanoi, mas é também o caso de vários outros problemas nessa classe NP completo. Tá legal? São mais ou menos 1000 problemas conhecidos. A gente vai estudar aqui talvez uns 10, 12. Bem conhecidos, muito conhecidos. Torre de Hanoi foi um deles. Tá? A gente já viu um outro, Caixeiro Viajante. O Dijkstra não. O Dijkstra a gente lembra? Qual é a complexidade do Dijkstra? Qual é a complexidade do Dijkstra?
Que não é problema, é um algoritmo. É N2, é quadrático. Né? É multiplicado por V. Né? Então ele é tratabilíssimo, graças a Deus, né? Porque senão o Waze não funcionava. A gente ia levar uma vida para chegar no aeroporto. Né? Ainda bem que senão o Waze não funcionava direito. Tá? Pois é. Ninguém sabe. Assim, por que teu nome... Por que teu nome é Meng? Porque alguém botou esse nome. É exatamente isso. Não existe, não tem uma tradução para essa sigla. Você pode dizer que é não polinomial? Pode, mas não é isso. Tu não vai encontrar essa sigla em nenhum lugar. Pode procurar. Se tu achar, tu me fala. Tá? É um nome. Né? Podia ser classe Bacuri. Os problemas da classe Bacuri não admitem, não tem solução polinomial conhecida. Podia ser mais, mas alguém chamou de NP. Eu acho que tem a ver com não polinomial. Mas, de fato, tu não vai encontrar em nenhum lugar essa tradução. É só um nome. Você já... NPC, né? Porque NP é outra coisa. NP completo. NP é outra... A gente vai ver o que é NP, mas depois. Tá? NPC é o NP completo. É esse cara aí. Tá bom? Então, todos admitem soluções não razoáveis. Então, veja, não é que eles não admitam solução. Sacaram? Não é que ele não tem a solução. O Torre de Hanoi não tem solução? Tem. Qual é o problema? É o tempo, é a complexidade. Então, esses caras admitem soluções não razoáveis. Não é sabido se eles admitem soluções razoáveis. Né? De novo, na nossa analogia. Ruim, eu tenho que falar de doença, é ruim, mas eu vou falar. Diabetes é incurável? Não. Ninguém sabe. Exato. Exatamente. O que não quer dizer que é incurável. Concorda? Quando começou o Covid, não tinha cura. A pessoa morria. Agora, graças a Deus, tem vacina e tem remédio. Né? Por quê? Por quê? Porque alguém foi lá e estudou o negócio. Né? Os NP completos são estudados há 50 anos e ninguém disse assim, putz, NP completo não tem solução polinomial. Ninguém falou isso. Ninguém conseguiu falar isso. E nem conseguiu falar assim, não, eu já achei aqui, NP completo tem solução polinomial. Ninguém conseguiu falar nenhuma coisa nem outra. Então, é uma conjectura. Tá? Então, em vez de nós, né, pessoas do dia a dia que lidam com a computação, e a gente tentar resolver os problemas NP completo polinomialmente, a gente vai dizer, pelo amor de Deus, eu vou fazer outra coisa da vida. Tem cientistas que estudam isso, bacana, joia, precisa ter. Né? Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos, né, primeiro tentar reconhecer esses caras e tentar conviver com eles. Beleza? Exatamente. Tá? A gente tem que tentar reconhecer, assim como a gente quer que um médico reconheça uma doença que é incurável muito cedo para entrar com um tratamento sobre vida, né, ou curar, se ela não for, a gente também quer encontrar muito cedo, em vez de tentar achar uma solução, que é difícil de achar, a gente vai tentar conviver com aquele problema. Tá? E o negócio é o seguinte, os problemas, eles não... Aí que tá o problema, eles não vêm uma plaquinha assim, eu sou NP completo. A não ser, acho que já foram estudados. Por exemplo, o Torre de Hanoi. A gente já sabe que ele é. E outros que a gente vai estudar aqui. Mas quando eu estou num doutorado, eu estou estudando um problema, né? Apareceu esse problema aqui. Putz, cara. Professor, vou contar aqui um caso real, né? Um aluno meu de doutorado. Tinha lá um problema para o cara resolver, né? Até um problema que depois muitos outros alunos, eu tenho um aluno fazendo doutorado na mesma área agora, o cara tentou resolver o problema, tentou, o professor está demorando muito. Eu falei, bicho, deixa eu ver aqui. Esse problema aqui está com cara de CNP completo. Bora ver? Bora. Aí pegamos um outro problema parecido, botamos do lado assim, tá vendo como ele é igualzinho? Esse problema aqui é NP completo, esse aqui também é. Vamos parar de tentar, vamos fazer uma coisa, vamos tentar conviver com eles. Um aluno doutorado meu. E não é um problema assim do outro mundo, não. Um dia eu vou contar esse problema para vocês, agora não é o caso. Mas aconteceu comigo, por exemplo, e acontece com muitas outras pessoas.
Então, vamos ver se a gente consegue reconhecer o bicho aqui, né? A gente consegue reconhecer o bicho aqui. Porque, senão, a gente vai passar um doutorado, ou vários doutorados tentando arrumar um polinomial, não vai ter, pô. Vai chegar na banca, oh, pô, não sei. Aí o cara da banca vai dizer assim, ei, bicho, esse teu problema é NP completo. Reprova. Acabou. Não. Isso não acontece. Olha, parênteses, eu vi pouquíssimas pessoas reprovadas de doutorado na minha vida até agora. Eu oriento há 20 anos. Eu vi poucas teses reprovadas. Então fiquem tranquilos que vocês vão conseguir sair do outro lado. O que acontece é que o orientador desiste do cara antes, né? Mas quando vai para a defesa, já está quase tudo certo. Né? Fiquem tranquilos. Bom, voltando aqui para o nosso. Senão a Meng vai ter um infarto. Vai não, Meng. Vai não, Meng. Bom, mas beleza? Entenderam? Então, os problemas dessa classe a gente vai ver, não é que eles não tenham solução razoável. A gente não sabe se tem. Mas a gente sabe que eles têm soluções não razoáveis. Essa é uma característica deles. O que a gente não sabe é se eles admitem soluções razoáveis. Então, essa classe que a gente vai estudar bastante aqui nessas aulas é chamada de NP completo. O NP complete em inglês. Tá? Ou NPC, agora que a gente já está íntimo dele, podemos chamar de NPC, que está tudo bem. Tranquilo? A Torre de Hanoi está nessa categoria. Tá? Muito bem. Antes de eu continuar falando sobre a classe NPC, vamos tentar caracterizar um conceito muito importante, que é a diferença entre problemas de decisão e problemas de otimização. Tá? Bom, vamos lá. Para todo problema de otimização, a gente pode descrever um problema de decisão equivalente que pode ser usado para resolver o problema original. Não tem esse dia, o problema original. Vocês já conhecem vários problemas de otimização. Me falem um aí. Não, o Dijkstra não é um problema. O cacheiro? O cacheiro viajante é um. Qual é o problema que o Dijkstra resolve? Caminhos mínimos? Caminhos mínimos. Né? O Dijkstra é um algoritmo para resolver o problema de caminhos mínimos. Né? A palavra mínimo já está me dizendo que é um problema de otimização, porque eu quero achar o caminho, o menor caminho, né, entre dois vértices do grafo. Um grafo ponderado. Eu tenho um grafo ponderado, não dirigido, eu quero encontrar o menor caminho entre esses dois caras. O menor, né, o ótimo, então é um problema de otimização. Outro, que a gente já estudou. A árvore binária é ótima, né, que está na lista de exercício 3. Então eu quero a menor árvore, né, para um conjunto de chaves que é dado. A árvore binária é ótima. Também é um problema de otimização. Outro. De ordenação, não. Porque a ordem não tem esse critério de mínimo ou máximo. Né? Eu não tenho uma grandeza para otimizar. A mochila. Mochila é um problema de otimização. Né? Eu quero achar a mochila com maior lucro, né? Os objetos com maior lucro que cabem naquele sujeito ao tamanho da mochila, a capacidade da mochila. Né? Outro, programação dinâmica é uma técnica de construção de algoritmos. Né? Mas vários problemas que a gente estudou no contexto de programação dinâmica são de otimização. Por exemplo, qual? Que esse é um exemplo, que no fundo é o cacheiro viajante. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ver, por exemplo, multiplicação de matrizes. Eu quero a ordem que me dá o mínimo número de operações. É um outro problema de otimização. Né? Maior subsequência comum. Nesse caso, o critério é o máximo, não o mínimo. Certo? Então, todos esses são problemas de otimização. Né? Onde eu quero minimizar ou maximizar uma grandeza. Pode ser, por exemplo, no caso da maior sequência comum, eu quero maximizar uma grandeza. Né? Que eu quero a maior sequência. Maximin. Por exemplo, no caso do menor número. Esse é danado. É o menor número de movimentos, exatamente. Por exemplo, então vamos lá. No caso da multiplicação de matrizes,
Qual é a grandeza que eu quero minimizar? O número de operações de multiplicação, né? Então, isso que eu quero minimizar. Então, eu quero o mínimo número de operações. No caso do caminho mínimo, eu quero o custo mínimo. No caso da árvore geradora, a árvore geradora mínima, né? Eu quero minimizar o custo das arestas que vão estar na árvore gerada, né? No caso da mochila, eu quero maximizar o lucro sujeito ao tamanho da mochila, né? Então, eu sempre tenho uma grandeza que eu quero maximizar ou minimizar, dependendo do problema. Tá? A gente usou muito algoritmo guloso e usou muito programação dinâmica para resolver problemas de otimização. O caixeiro viajante que a gente viu na aula passada também, nas aulas passadas, também é um problema de otimização. Eu quero a viagem de menor custo do caixeiro viajante. Tá? Então, todos os problemas de otimização, eu quero otimizar uma grandeza. Ou maximizar, ou minimizar. Tá legal? O que eu estou afirmando aqui é o seguinte. Para todo problema de otimização, desse que a gente viu aqui, podemos descrever um problema de decisão, já vou explicar o que é decisão, equivalente, que pode ser usado para resolver o problema original. Vamos ver aqui um exemplo. Desejamos encontrar o caminho com o menor número de arestas entre dois vértices de um grafo. Esse aqui é o problema dos caminhos mínimos. Existe o algoritmo de Dijkstra que resolve esse problema em tempo polinomial. Também existe o algoritmo de Belfort, como é que chama? Belmont-Ford, que também resolve esse problema em tempo polinomial. Né? Ó, a gente pode resolver esse problema com um algoritmo que verifica se há um caminho com o dado número de arestas já entre os dois vértices. Então eu posso perguntar assim, em vez de eu perguntar assim, eu quero o mínimo, eu posso dizer assim, existe um caminho de custo 50 entre esses dois caras? Eu posso fazer essa pergunta. Né? Os caras dizem assim, pô, não existe. Existe algum de caminho... Existe, né? 50 existe. Agora, existe um de tamanho 49? Se falar que não, qual é o mínimo? 50, já sabemos que é 50. Né? Se este 49, 48, existe, sim ou não? Sim. 47, sim ou não? Não. Qual é o mínimo? 48. Né? Então, se eu tiver um algoritmo de decisão, onde a pergunta é sim ou não, eu posso usar a versão de decisão desse problema para resolver a otimização. Basta eu rodar várias vezes. Tá? Então, o problema de decisão, a pergunta é sim ou não? Tá? Vamos voltar para sei lá, árvore geradora mínima. Né? O problema da árvore geradora mínima, a versão de otimização, qual é? Né? Eu quero, ou melhor, qual é a árvore de custo mínimo que liga todos esses vértices do grafo? Essa é a versão otimização. Tá? Aí eu posso ter uma versão, decisão desse problema. Né? Versão de decisão é, existe uma árvore geradora mínima de custo 102? Sim ou não? Não. Existe uma de custo 101? Sim ou não? Não. Bom, se não existe 102 nem 101, então não é 101 o custo. Então eu posso aumentar. Posso ir para 110, 111, 112, até encontrar. Tá? Então vocês concordam comigo? Que sempre existe uma versão, uma maneira de pegar então, essa versão de otimização e resolver o problema de decisão a partir... Aliás, resolver o problema de otimização a partir do de decisão? Mais do que isso. A única diferença entre os dois, né, é que eu vou multiplicar o custo. Então, suponha que eu consigo resolver com um problema de decisão, e esse cara tem um custo qualquer T. Certo? O de decisão,
ele vai ser um número qualquer vezes t. Portanto, se esse cara de decisão for polinomial, o de otimização será polinomial também. Concorda comigo? Porque eu só vou multiplicar ele por uma constante, que é o número de vezes que eu vou tentando. Essa constante pode ser até muito grande, mas eu vou tentar até encontrar. Estou supondo que o meu problema de otimização, de decisão, ele resolve o problema, porque pode ser que ele não resolva. Né? Bom, então, se o algoritmo que eu conheço, né, para o meu problema de decisão, ele for polinomial, eu consigo construir uma solução polinomial para o meu problema de otimização trivialmente. Como? Executando várias vezes. Na verdade, um número constante de vezes. Ou seja, eu consigo uma versão polinomial também. Certo? Mas, se o meu problema de decisão, eu só conheço um algoritmo exponencial para ele, né, certamente o meu algoritmo de otimização também será exponencial. Beleza? Vou pedir para vocês agora não tentarem encontrar assim, um exemplo prático, porque isso vai atrapalhar. Vamos ficar no teórico mesmo, porque vai tudo fazer sentido no final, garanto. Tá bom? Não tenta assim, não, mas... A não ser esses exemplos que eu dei, né? Tentar encontrar isso na vida real pode ser meio frustrante, mas a gente já deu exemplos bons aqui. Né? No caminhos mínimos, árvore geradora mínima, mochila. Vamos pensar na mochila. Né? Eu quero o máximo lucro, né? O máximo lucro. Né? Então eu posso ir aumentando o lucro. Tá, eu consigo. Aliás, para falar isso, o algoritmo ele faz mais ou menos isso mesmo, né? Ele vai aumentando a capacidade da mochila. Nesse caso, a gente pode ir mexendo no lucro. Existe uma mochila que me deu um lucro de 100? Se ele disser sim, achei. Se não, eu vou baixar. Existe de 99? Existe de 98? Existe de 97? Ah, sim. Pô, então achei. Né? Então eu executei aquele núcleozinho lá várias vezes até achar um cara. E se aquele custo é polinomial, eu simplesmente executei aquele cara várias vezes. Portanto, eu também tenho um custo polinomial. Tá? Desde que eu não execute o número exponencial de vezes, que não é o caso, porque é 1, 2, 3, papapá. Né? Então, eu cheguei na minha solução polinomial. Então, vamos reler aqui, para ver se faz sentido. Para todo problema de otimização, podemos descrever um problema de decisão equivalente que pode ser usado para resolver o problema original. Como? Eu executo o decisão várias vezes. Um número finito de vezes. Né? Exemplo, precisamos encontrar o caminho com o menor número de arestas entre dois vértices do grafo. Para resolver o problema com o algoritmo que verifica se há um caminho com o dado número de arestas A entre os dois vértices. Vejam, tem um detalhe, né? O problema de decisão, ele sempre tem um dado adicional, né? De otimização, eu digo, te vira e acha para mim o de menor custo. E a resposta é esse custo. Ou essa árvore, por exemplo. No de decisão, só tem duas respostas possíveis. Quais são? Sim ou não, tem ou não tem. E eu dou um dado adicional, que é o quê? O limite que eu quero dar. Tá? Então eu dou o grafo, dou não sei o que, e falo assim, sim ou não para esse valor. Beleza? Tranquilo? Mas se eu tiver uma solução polinomial para ele, pô, a outra sai fácil. Tá? Detalhe, pode ser que nem seja a melhor solução, tá legal? Mas pelo menos ela é polinomial. Tá bom? Pode não fazer sentido isso na prática. Pô, eu vou executar várias vezes o mesmo negócio? Que lezeira. Eu vou fazer um algoritmo lá que resolva na prática mesmo. Vou pegar um Dijkstra, um cara da vida para resolver. Né? Por que eu vou ficar contando? Mas o ponto de vista não é esse aqui. O ponto de vista é, teoricamente, eu consigo um cara polinomial. E o meu problema é tentar encontrar um cara tratável, né? Um cara polinomial. Então, pronto, eu tenho uma solução para isso. Se eu não conseguir fazer nada de melhor do que isso, pronto, isso aqui resolve. Beleza? Tudo bem? Posso seguir tranquilo?
Pessoal aí do remoto, fez sentido até agora? Fez sim, ótimo. Vamos lá. Muito bem. Então, a gente pode pensar no problema de decisão como uma simplificação do problema de otimização. Em geral, se a gente resolve de decisão de maneira eficiente, também resolveremos o problema de otimização equivalente. Concordam com essas duas afirmações? A transformação de um problema no outro é conhecida como redução. Então, a gente vai dizer que a gente reduz um problema a outro problema. Tá? Então, a gente vai reduzir o problema de otimização da árvore geradora mínima para o problema de decisão da árvore geradora mínima. E a gente mostra um algoritmo que faz isso. Então, essa é uma redução. Beleza? Tranquilo? Todo mundo comprou aqui, né? Esse tambaquizinho. Estou vendendo aqui. Tá, vamos lá. Então, resumindo, se eu conseguir um problema, se eu conseguir uma solução boa para o de decisão, eu automaticamente tenho uma solução boa para o de otimização. Tá? Boa no sentido de eficiência. Beleza. Vamos ver aqui um problema que a gente já falou aqui várias vezes. Um caixeiro viajante necessita visitar N cidades. Lembra do que a gente viu nas horas passadas? Então o cara sai de uma cidade, vai visitar várias outras cidades e vai voltar para a cidade original e ele vai fazer isso com custo mínimo. Né? O problema do caixeiro viajante. O problema de otimização é qual é a rota de menor custo? Né? Qual é o caminho de menor custo para ir e voltar? Problema de decisão. Existe uma rota de custo máximo C? Então eu dei o C aqui, né? E a resposta para cá é o quê? Qual é a resposta? Quais são as duas respostas possíveis? Sim ou não. Para cá eu tenho um monte de respostas possíveis. Né? Tenho todo o espectro dos inteiros, por exemplo, possível. Mas aqui eu só tenho duas possíveis, sim ou não. Por isso que a gente diz que os problemas de decisão eles são uma simplificação dos problemas de otimização. Porque só tem sim ou não. Beleza? Muito bem. Então, a solução direta é verificar as N fatoriais combinações de vértices. Né? A gente já viu isso aqui. Essa aqui também é solução direta, também chamada de força bruta, né? Problema de força bruta, né? Então vamos lá. Não existe algoritmo polinomial conhecido para o caixeiro viajante. Ele é NP completo. Ele é outro cara maldito que está nessa classe NP completo. Temos dois até agora, né? Torre de Hanoi e o caixeiro viajante. O Torre de Hanoi, tá. Talvez ele seja importante para os monges lá do Tibete, mas o caixeiro viajante não. O seu Zé que entrega gás aqui no bairro aqui da União, o caixeiro viajante é super importante. Então ele sai com a motoquinha dele, com as botijas de gás, para entregar nas casas, né? E ele quer gastar menos gasolina para ele ir entregar em todas as casas e voltar. O seu Zé, né? Ele utilizaria muito bem uma solução do caixeiro viajante para economizar o combustível dele, a moto dele. Mas não dá porque é NP completo. Então não tem solução eficiente. Né? E eu estou falando aqui do seu Zé que entrega gás, mas pense em qualquer entregador de qualquer lugar que tem que entregar um monte de coisa e voltar. Seja avião, seja motoqueiro, seja Uber, seja o que for, é a mesma coisa. Então não é um problema assim, vamos mandar um cara para a lua. Não. É um problema que a gente vai aqui na esquina e bate com ele todo dia. Tá legal? O problema é achar o caminho de maior custo entre dois vértices A e B, também NP completo. O de menor não é NP completo, mas é achar o maior NP completo. Engraçado, né? É um outro problema de NP completo. O de custo mínimo a gente sabe que não é. Por que a gente sabe que não é? Porque a gente tem uma solução polinomial para ele, o algoritmo de Dijkstra, ou Bellman-Ford. Mas o de maior custo também é NP completo. Já foi provado que é NP completo. O de menor custo a gente resolve bem, o de maior custo não resolve bem. Para que alguém vai querer de menor custo, eu não sei, mas teoricamente é um problema também que está NP completo. Mas então vamos lá. Só lembrando aqui, né? Eu posso ter a versão de otimização de decisão do caixeiro. Tá?
E esse cara, ele é NP completo. Tá? Só lembrando, a solução força bruta é N fatorial. A gente viu na aula passada uma solução de programação dinâmica. Vocês lembram? Do cacheiro? Só que, qual é o custo dela? Lembra? 2 elevado a N. É melhor do que o de força bruta, mas ainda assim é exponencial. Tá? Então, isso é interessante para a gente ver que nem sempre usar a programação dinâmica vai me levar a uma solução polinomial, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Quase sempre leva, assim, em muitos casos leva, mas não é sempre isso. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Outro problema NP completo. É possível colorir um mapa usando somente 3 cores, de tal forma que 2 regiões adjacentes não tenham a mesma cor? Então eu tenho um mapa para colorir, tá? E eu quero colorir cada região desse mapa usando somente 3 cores. E 2 regiões não podem ter a mesma cor. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu posso colorir de amarelo que dá certo, né? Não posso. Né? Mas aqui está colorido, tá? Aqui está bonitinho. Esse aqui deu certo. Gente, esse problema aqui é de decisão ou de otimização? Qual é a resposta para esse problema? Sim ou não? Então é um problema de decisão. E eu dou o parâmetro, que é o quê? 3 cores. Tá? Então, o problema de 3 cores, da coloração de mapas, com 3 cores, ele é também NP completo. Engraçado que para 4 não é. Aliás, para N maior que 3 não é. Mas para 3 é. E esse problema só tem a versão de decisão, não tem uma versão de otimização boa dele. Tá? Então, esse é outro problema que está na classe NP completa. Esse problema, ele também tem a versão dele para grafos, que é o seguinte: dado um grafo, né, eu consigo colorir cada vértice desse grafo de tal maneira que 2 vértices adjacentes não terão a mesma cor, usando 3 cores. É a mesma coisa aqui, né? Porque eu também posso dizer que esses caras aqui são vértices adjacentes, cada região é um vértice adjacente. Tá? Aquele problema que eu falei para vocês do meu aluno, lembra que eu falei para vocês? A gente provou que ele é NP completo, convertendo para esse problema aqui. Fiz isso com a Rosiane. A Rosiane me ajudou nesse trabalho aí. Aliás, foi um trabalho que depois passou para um aluno da Rosiane fazer. A tua chefinha. Tranquilo? Então, até agora temos um monte aqui, né? Temos Cacheiro Viajante, Torre de Hanoi, Caminho Máximo, 3 cores, já tem 4. Vamos ver mais. Vai só piorando. Qualquer mapa pode ser colorido com 4 cores. Mapas que não contêm fronteiras, com um número ímpar de regiões, podem ser coloridos com 2 cores. Não existe algoritmo polinomial para o 3 color. Ele é um problema da classe NP completo. De 3 para cima, com 4, qualquer mapa pode ser colorido. Com 2, depende se eu tenho regiões, número ímpar de regiões, eu posso colorir com 2. Se eu não tiver, posso. Mas o 3, não há solução para esse problema. Não é conhecido, não é? Falei besteira, né? O que eu falei besteira? Falei que não tem, né? Falei que não é conhecida. Vocês não vão achar nenhum livro que tenha isso aí, nenhum cara que tenha, não é. Se o cara disser que é, ou ele é um gênio ou ele está falando besteira. Tá legal? Teve um aluno meu de PA que brigou comigo, porque dizer que não, eu consegui o Cacheiro Viajante, eu consegui resolver. Não conseguiu não, rapaz. Ele usou um método guloso, que não dava solução ótima, né? O cara ficou nervoso comigo na sala, mas eu não conseguiu não, rapaz. Ficou nervoso comigo. Não vão ficar nervosos comigo também, por favor. Beleza. Tranquilo? Vamos ver outro problema aqui. Um problema bem legal. Que é o problema da satisfabilidade. Uma palavrinha nova para vocês. O que é a satisfabilidade?
é o seguinte. Existe um sistema formal que chama cálculo proposicional, né? Onde eu tenho os operadores lógicos AND, ou, não e implica. Tá? É um cálculo proposicional esse sistema lógico. Então, por exemplo, aqui tem uma sentença alfa que diz assim, ó, não é implica F e V ou D implica E não é. Tá? Uma operação, uma sentença do cálculo proposicional, ele pode assumir dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Tá? Então, o problema é determinar a satisfabilidade de uma sentença, que é, existe uma valorização das variáveis alfa de forma que alfa seja verdadeira? Existe algum jeito de dizer que essa sentença é verdadeira? Existe algum valor de E, F e D, que são as três variáveis aqui, que torna a alfa verdadeira? Ou não? Tá? Então, o problema da satisfabilidade é determinar isso aqui. Não, eu posso. Pode ser qualquer alfa. Qualquer alfa. Dado um alfa, eu consigo determinar se alfa é verdadeiro ou não? Existe alguma combinação de valores de true ou false para E, F, D que torna alfa verdadeiro? Tá? Problema de satisfabilidade é NP completo. Não existe algoritmo para determinar. Não existe. Falei besteira de novo, né? Não se conhece nenhum algoritmo polinomial para um alfa arbitrário. Esse alfa aqui só tem 3 caras, né? Mas para um alfa arbitrário, com N variáveis, para determinar se ele é satisfatível ou não. Ou seja, se existe alguma combinação dos valores das variáveis que me dá true ou false em alfa. True em alfa. Tá legal? Pessoal remoto, entendeu isso aqui? Ficou tranquilo? Pode repetir de novo, mais uma vez, por favor? Posso, tá legal. Olha só, então eu tenho aqui uma sentença alfa, beleza? Então essa sentença ela tem as variáveis E, F e D, tranquilo? Certo. Tá. Cada variável dessa pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Tá bom? Existe alguma combinação de verdadeiro ou falso de E, F e D que torna alfa verdadeiro? Por exemplo, se alfa fosse E ou F. E ou F. Quando é que alfa é verdadeiro? Quando é Os dois são verdadeiros. Quando um dos dois são verdadeiros. Né? Falei não, Os dois têm que ser verdadeiros. Nesse caso é fácil. Tá? Mas para uma sentença qualquer, dá para dizer isso aqui? Polinomialmente, eu consigo decidir isso polinomialmente? Então, esse problema, nem não, nem sim, né? Tu também caiu na minha aqui. Nem não, nem sim. Eu não sei dizer. Não existe algoritmo polinomial conhecido que determina a satisfabilidade de uma sentença do cálculo proposicional. Tá bom? É um outro algoritmo que está na classe NP completa. Um outro problema que está na classe NP completa. Ou seja, a classe dos problemas para os quais não se conhece solução algorítmica eficiente polinomial. Tá bom? Muito bem. Então, como é que eu posso resolver o SAT? Fácil. Algoritmo exponencial. Eu gero todas as possíveis combinações de verdadeiro e falso e a complexidade desse cara é exponencial. Né? Eu boto todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso das variáveis. Se eu tiver 2, dá 2 elevado a 2. São 4 combinações. Se eu tiver 3, 2 elevado a 8. Se eu tiver lá. Né? Então, essa é a melhor solução conhecida. Portanto, é um problema que está em NP completo. É um problema da classe NP completo. Tá bom? Isso para um alfa arbitrário. Agora foi. Quem foi que perguntou? Foi o. Não sei quem foi que perguntou. Foi o Douglas? Foi, professor. E aí, beleza agora? Ficou claro. Tá. Obrigado. Falou, valeu. Muito bem. Outro problema. Mais um problema desses casca grossa. Classe NP casca grossa. Vamos mudar, não vai ser mais NP, não. Vai ser classe casca grossa. Vamos mudar o nome desses caras.
Dado um grafo G igual a VE, encontre o subgrafo completo de G, ou seja, aquele onde todos os vértices têm uma aresta entre si. Esse cara é chamado de clique. Então, dado esse grafo aqui, esse cara aqui é um clique desse grafo. Por que ele é um clique? Porque o clique é um grafo onde todos os vértices se ligam entre si. Então, olha só. I está ligado a B, está ligado a D, está ligado a H. H está ligado a I, está ligado a B, B está ligado a D. D está ligado a B, está ligado a I, está ligado a H, e B está ligado a I, está ligado a D, está ligado a H. Ele é um clique nesse grafo. Então, dado um grafo qualquer, existe um clique nesse grafo? Tá? Nesse caso aqui existe. Então, o seu problema é do clique. Tá? Aí, eu posso perguntar, dado um conjunto de N pessoas e seus relacionamentos, existe um grupo de pessoas em que todos se conhecem? As pessoas A, B, C. Estão no Facebook, né? Existe um conjunto de pessoas no Facebook em que todas as pessoas se conhecem? Né? Instagram, né? Então as pessoas são A, B, C, K. Os relacionamentos são A é amigo de E, A é amigo de F, tarará, né? Agora, qual que é o tamanho desse clique? Nesse caso aqui, tem um clique de tamanho 4. Por quê? Tem 4 pessoas que todo mundo se conhece entre si. Tá? A turma do chá das 5 da Meng. Pessoal, vai todo mundo, né? Todo mundo se conhece no Facebook. Então são 3, né? O clique diminuiu. O clique diminuiu. Então, nesse caso, a resposta é sim, né? E essa aqui é a resposta. Então, versão de decisão desse cara. Existe um clique de tamanho K, por exemplo, 4? A resposta é sim para 4. Qual é a versão de otimização do clique? Essa é a versão de decisão. Qual é a versão de otimização? Quem souber no remoto pode falar. Qual é o número máximo de pessoas que se conhecem entre si? Ou seja, qual é o clique máximo desse grafo? Tá? Qual é o clique máximo do Facebook? Né? Isso é um negócio muito... É uma aplicação muito real. Né? Eu quero encontrar cliques em subgrafos para quê? Para mandar propaganda. Porque eu sei que se eu mandar para uma pessoa do clique, essa pessoa vai mandar para todos os outros e aquele negócio vai ficar reverberando no clique. Eu quero espalhar um fake news. Né? Professor, o Tigrão vai passar uma prova fácil de PA. Fake news. Aí eu mando pro clique. Né? E fica reverberando ali no clique. Certo? Eu falei, não, essa não é fake news, essa é a verdadeira. A falsa seria uma prova difícil de PA. Né? Então, isso tem uma aplicação muito... E, adivinha, qual é o problema desse... Qual é a questão? Por que eu mostrei esse problema para vocês? Porque ele também é NP completo. Tá? Esse bicho danado de achar o clique também é NP completo. Então, imagina o que vai acontecer numa rede social que tem bilhões de usuários para você achar um clique. Né? Vai levar a vida inteira, vai acabar o universo, o sol vai esfriar, vai ter outro Big Bang e ninguém resolveu o problema. Tá? Porque o problema de recomendação esse é polinomial. Esse tem solução polinomial. Tá? Mas clique não tem. Tá bom? Então, de novo, não é mandar uma pessoa para Marte, cara. É um problema do dia a dia nosso. Né? Certo? Bom, então agora vamos formalizar o que a gente falou. Tá? Aliás, não vamos não. Vamos parar, vamos para casa, vamos entronizar o que eu falei até agora. Na próxima aula a gente continua com a classe P. Não é a classe NP completa, é a classe P. A gente vai começar com a P e depois a gente vai melhorando. Ou piorando.